Pessoa jurídica irregular, sociedade de fato e condomínio. Vamos lá? Pessoa jurídica irregular, também pode ser chamada de sociedade irregular, está presente dos artigos 986 ao 990 do Código Civil. De início, é importante ressaltar que a personalidade jurídica se dá a partir de um registro, como está previsto no artigo 985. Quando se fala de uma sociedade irregular, existe um documento ou um contrato entre os sócios, mas esse documento não foi levado a registro, ou seja, não tem personalidade jurídica, por isso a denominação irregular. Agora, quando falamos da sociedade de fato, é quando ela não possui um contrato ou um documento assinado pelos sócios, mas ela existe, mas sequer tem um documento entre os sócios, ali formalizando essa sociedade. Portanto, quando tratar da sociedade irregular, são abordados pontos acerca de sua organização, sendo eles: como provar que a sociedade existe se ela não é registrada? É o que prevê o artigo 987 do Código Civil, onde diz: os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Ainda no Código Civil, sobre bens e dívidas, a sociedade não tem vida própria. Todos os sócios são responsáveis em comum pelo patrimônio e pelas dívidas, conforme o artigo 988, que diz: os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Artigo 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Artigo 990, sobre responsabilidade dos sócios. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. A figura do condomínio no direito de propriedade refere-se à situação em que várias pessoas compartilham a propriedade de um bem, móvel ou imóvel. Nesse regime, cada proprietário tem uma fração ideal do bem, mas pode usar o bem inteiro respeitando a convivência harmoniosa com os demais condôminos. O condomínio pode ser voluntário, quando é decidido pelas partes, ou forçado, como em casos de herança ou muros e árvores em comum. Existem dois tipos principais de condomínio: geral e edilício. O condomínio edilício, que se refere a edifícios e conjuntos residenciais, é regulado por leis específicas, como a 10.931 de 2004, e exige a criação de uma convenção e um regimento interno para sua gestão. No condomínio edilício, há uma duplicidade de direitos: a propriedade exclusiva das unidades individuais e o condomínio das áreas comuns. A administração é realizada por um síndico e as decisões são tomadas em assembleias gerais. Também temos os chamados loteamentos fechados, ou condomínios atípicos, cuja legalidade é controversa. Envolve a questão da edificação de cercas e controle de acesso em áreas que deveriam ser públicas. Não se deve confundir a associação de moradores do condomínio fechado com o condomínio edilício, visto que, tecnicamente, o condomínio fechado é um loteamento e não um condomínio. Portanto, para quem está pensando em adquirir um lote em um condomínio fechado, é essencial verificar a conformidade com a legislação local e a existência de leis ou regulamentos que autorizem tal estrutura, além de consultar o cartório de registro de imóveis para evitar qualquer problema jurídico futuro. Obrigada pela atenção.